Olá, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Eu me chamo Carol, faço parte da equipe aqui da Conectar 360. Minha audiodescrição é: sou uma mulher de cabelos castanhos, pele parda, estou de camisa rosa e óculos de grau. O meu sinal é este na comunidade surda, né? E é um imenso prazer ter vocês em mais uma das nossas aulas, tá? Que é um projeto de formação continuada da Conectar 360. E ao longo da aula, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, né? Segura para o finalzinho da aula, né? Pode ficar à vontade, tá? E aproveito para pedir que se inscrevam em nosso canal, curtam e compartilhem, né? Para que estes conhecimentos alcancem outras pessoas além de você. E além disso, vou deixar aqui, né, na descrição as nossas redes para que vocês nos sigam e fiquem por dentro de todas as novidades. Hoje estamos aqui com Luana, advogada, mestra em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem. Além disso, é pós-graduada em Tradução e Interpretação de Libras, tá? E hoje o tema da nossa aula é como se preparar para traduzir e enfrentar os desafios na sala de audiência. Agora eu vou passar a palavra para ela, tá? É com você, Luana. Olá a todos, é um prazer estar aqui nesse projeto. Eu sou uma mulher preta, de cabelos curtos, uso óculos, e hoje a gente vai falar exatamente sobre um tema que muitas pessoas têm nos perguntado e questionado essa esfera, esse espaço da justiça. Então, sejam muito bem-vindos e eu espero que seja uma aula proveitosa para que nós possamos cada vez mais se qualificar para interpretarmos em diferentes espaços e esferas em que a pessoa surda ocupa. Bom, para iniciar e trazer esse contexto, você poderia passar para o primeiro, por favor? A gente precisa entender o que é a esfera jurídica, né? Qual é as possibilidades de interpretar na área jurídica? Nós sabemos que as pessoas surdas têm ocupado diferentes espaços na sociedade. Então, eles têm estado nos espaços escolares, midiáticos, nos espaços de saúde, e mais uma nova esfera também tem exigido a presença da pessoa que vai mediar esses discursos, que são os intérpretes de Libras. E é nessa diversidade de atuação que muitas pessoas pensam que na área jurídica a única possibilidade de interpretar é a sala de audiência. Embora nós iremos tratar da sala de audiência especificamente, eu queria trazer aqui um recorte de que há outras possibilidades. Então, atendimento entre advogado e a parte surda, se a parte vai ter que fazer a leitura de um contrato, quando uma pessoa vai ser internada na área da saúde, ela precisa fazer a intermediação ali na área entre o convênio médico. Então, são diversas possibilidades que não se esgotam só na sala de audiência. Por isso que eu falo que a interpretação jurídica é uma possibilidade, uma diversidade de atuação. Próximo. Bom, para estar nessa esfera, uma das coisas que eu quero conversar com vocês é exatamente quais são as habilidades, as atitudes que cada profissional que almeja estar nesse espaço precisa ter ciência, já que em qualquer esfera que nós estejamos, a competência instrumental, que é exatamente quais os recursos que a gente pode usar para se preparar previamente para estar neste lugar. Todo mundo sabe que a esfera jurídica ela tem uma linguagem própria, uma linguagem que é da esfera e, portanto, exatamente por ter uma linguagem específica, é que essa competência instrumental em que você precisa lidar com diferentes documentos, entender o processo, entender o vocabulário jurídico, que eu tenho chamado e tenho colocado como a questão de nós estarmos nos preparando, então, com essa competência instrumental. Mas como que a gente pode fazer isso? O que eu preciso olhar para essa esfera e quais são essas especificidades? Próximo, Carol.
E aí agora a gente vai falar quais são os recursos que podem auxiliar vocês a ter uma preparação muito melhor previamente, porque, como já diz pesquisadores, uma preparação prévia faz com que a gente tenha menos imprevistos, menos problemas possíveis e lide só efetivamente com as coisas que não estavam ali ao nosso alcance para sabermos antes. Então, um bom profissional, ele se preocupa com essa qualificação. Então, entender que a área jurídica ela é uma área de especialidade, é a primeira coisa que a gente precisa conversar. Por quê? Porque não é um espaço comum onde nós frequentamos todos os dias. Então, é natural que algumas pessoas tenham receios de ir nesse espaço, porque a nossa vida, nós já passamos por a escola, pela igreja, já fomos ao teatro, mas geralmente os espaços de delegacia e de audiência, ela só acontece quando você realmente precisa utilizar desse serviço público. E o intérprete, quando ele é convidado para estar nessa área, ele fica um pouco receoso, exatamente por desconhecer toda essa estrutura. Então, lembre-se, a área jurídica é uma área de especialidade e a gente precisa começar com um conhecimento básico dos termos que ali são utilizados. E como é que eu penso isso, Luana? Todo o intérprete, quando ele é nomeado, ele deve solicitar a senha do processo e estudar o que está ou que vai ser conversado naquela sala de audiência, exatamente para que você possa compreender os conceitos das palavras ali empregadas e que você possa buscar num dicionário jurídico e verificar o conceito, porque muitos termos que são utilizados na esfera jurídica, ele tem um significado, um contexto que se fosse usado numa outra área seria completamente diferente. Então, por isso que ele é uma área de especializada. Eu trouxe aqui como exemplo para a gente falar do processo, né? Então, quando eu falo de processo na área jurídica, como a intérprete fez, o sinal é esse. Mas se eu estivesse falando processo dentro da empresa, nós poderíamos usar outras formas de processo. Então, a gente podia fazer processos, a gente podia fazer processos. Então, várias formas que nós temos, porque dentro de outros contextos, há diferentes formas daquele conceito ser ali mediado na situação. Então, nós já falamos a importância de entendermos que na área jurídica, ela é uma área de especialidade. Os termos ali utilizados, nem sempre eles têm o mesmo contexto que nas outras esferas da vida social comum que a gente vive. É importante que você, ao receber uma intimação, uma nomeação, que você peça a senha do processo judicial para um estudo prévio. Assim você vai conhecer os termos empregados naquela situação em que você vai mediar, porque é preciso primeiro compreender a língua fonte para depois alcançar a língua alvo. Então, se o juiz, se as pessoas que participam ali da sala de audiência, elas começam a falar e você não tem nenhum conhecimento sobre aquilo, como que nós vamos fazer essa interpretação? Então, é muito importante compreender a língua fonte, entender essa linguagem específica, essa terminologia jurídica, para depois nós passarmos a interpretarmos na língua de sinais. Então, essa relação ela é muito importante. Não dá para chegar na área jurídica sem compreender os contextos e os conceitos específicos dessa esfera. Nós já sabemos aqui que também há envolvido nessa sala de audiência línguas de modalidades distintas. Então, o português é uma, né, oral auditivo e a Libras gesto visual. E isso impacta, inclusive, na relação operacional da sala de audiência. Então, se vocês estiverem ali e o juiz, às vezes, vai fazer alguma pergunta para o ouvinte, e essa pessoa ouvinte, às vezes, ela só tem que responder sim ou não. Então, eu vou dar um exemplo. Ele estava acima da velocidade da via? Tá? Então, pensando no processo judicial, no envolvimento de dois carros. Então, a pessoa ouvinte vai responder sim ou não. Quando a gente transpõe esse exemplo para a língua de sinais, nós precisamos construir essa situação, né? Fazer o acelerador, mostrar ali, né, que está alto, está rápido e o quanto que aquilo, se ele está, né, respeitando a questão da velocidade da via ou não. Então, percebe que a construção, por conta da modalidade da língua, já modificou completamente a pergunta
do juiz sendo adaptada na Libras e vai ter ali um prazo maior, né, um tempo que demanda maior da audiência. Então, percebe como que uma simples pergunta, quando ela é adaptada para a língua-alvo, ela vai trazer questões operacionais, né? Então, a gente não tem só a questão linguística na sala de audiência, então, nós temos questões de ordem operacional e nós vamos ver um pouquinho mais para frente também a importância da relação emocional do próprio intérprete. Então, não basta só conhecer o léxico, né? Não basta ficar só preocupado com o sinal da esfera jurídica, é preciso compreender esse todo jurídico, essa instrumentalidade, né, da área específica para que a gente possa ter uma interpretação e uma entrega de qualidade. Então, compreender a língua fonte e depois alcançar a língua alvo, ela é de extrema importância e é por isso que eu repito ela novamente no slide. Não dá para eu interpretar na esfera jurídica se eu não estou entendendo o que está sendo dito na sala de audiência. Próximo. E aí, olhando para os futuros intérpretes que ocuparão esse contexto, essa área, né? Nós temos aí o conceito do Hurtado Albir, que ele fala, né, que não basta só ser uma pessoa bilíngue, nós já sabemos aqui que para ser bilíngue, a sociedade alcança isso de uma forma muito fácil, mas para quem está se profissionalizando ou na área de contexto de especialidade, é preciso ter essa competência tradutória. E o que é essa competência tradutória? Nós precisamos ter estratégias, habilidades e conhecimentos que vão facilitar o exercício, né, da tarefa tradutória. Então, quando você pega o processo judicial para estudar, você tem essas estratégias, que foi o que nós conversamos. Você não conhece o conceito, você vai pegar um dicionário, você vai ler alguns livros a respeito daquele conceito, vai olhar na internet alguns vídeos de colegas juristas falando sobre aquele conceito. Então, é nesse momento preparatório que a gente usa essas estratégias. Como eu falei, de que forma eu falo isso, né? Então, se eu falar na área da família, guarda da criança, como que eu vou falar guarda, né? Qual é o sinal que eu vou usar para guarda? Qual é o sinal que eu vou usar para, né, os contextos que ali estarão dentro do processo? Então, essa competência tradutória, elas são essas habilidades e essas estratégias que a gente pensa muito previamente para evitar aí problemas de tradução no momento da nossa interpretação. E a gente repete. Lugar de especialidade exige da gente um conhecimento ampliado da esfera. Ah, mas eu preciso ser uma advogada, eu preciso ser formada na área de direito para interpretar nessa esfera? Nós já temos defendido que não, mas é preciso que vocês consumam essa esfera, né? Então, materiais dessa esfera. Eu sempre falo que quando a gente gosta de coisas, né? Então, se você gosta muito de carro, por exemplo, você consome tudo que é de carro. Você sabe sobre o motor, você sabe sobre os modelos, você sabe sobre as novidades, e assim também a esfera que a gente escolhe. E como hoje especificamente eu estou falando da esfera jurídica, é preciso que a gente realmente esteja ligado, por exemplo, nas TVs do Senado, que tem um contexto político, mas que trata de questões jurídicas. É preciso ali estar entrando, ouvindo as audiências públicas do STF, do STJ. Então, não só consumindo séries jurídicas, que a gente pode dizer que tem algumas relações diferentes, já que o contexto dos Estados Unidos não é o contexto do judiciário brasileiro, mas compreender esse cenário todo vai fazer com que você, no seu processo de tradução, no seu processo tradutório, tenha uma entrega mais adequada. Então, lembre-se, a esfera jurídica, ela também traz o juridiquês. O que é esse juridiquês? Né? É um termos, muitas vezes, latinos, termos que as pessoas do espaço jurídico utilizam, e se apropriar delas vai fazer com que vocês, naquele momento, conheçam o conceito e façam isso de uma forma rápida e fácil. Lembre-se também que dentro da área jurídica, ali na sala de audiência mesmo, nós temos diferentes gêneros textuais, né? Que para mim, dentro da minha perspectiva de pesquisa, são gêneros discursivos. Então a gente tem sentença, nós temos boletim de ocorrência, nós podemos ter recursos diversos, podemos ter ali provas periciais,
né? Podemos ter testemunhas. Então, são muitos termos dentro de um processo que poderão ou exigirão do intérprete conhecimento sobre esses termos que estão dentro do processo, que são gêneros. Então, como que eu interpreto um boletim de ocorrência? Como eu interpreto uma denúncia? Então, tudo isso são gêneros, são terminologias específicas da esfera jurídica que, quando o juiz estiver falando, você precisa saber exatamente qual é o momento dessa peça processual que estará ali para ser julgada, para ser analisada, ou inclusive para que a parte surda possa se manifestar. Então, imagina você estando nessa sala de audiência e não compreendendo todos esses gêneros textuais. Quando a gente fala de jogo de cintura, é exatamente isso. Muitas pessoas acreditam que a esfera jurídica é uma esfera que já está pronta para interpretação, mas essa não é uma realidade brasileira. Muitos operadores do direito não conhecem aquilo que nós fazemos. Geralmente falam a pessoa que balança as mãos, a pessoa que veio acompanhar o mudo, e a gente sabe que nesse papel de intérprete a gente está o tempo todo educando, trazendo para eles a nossa realidade, a profissão e, inclusive, ainda fundamentando a relação de que Libras é língua. Pasmem, eu sei que parece que é uma informação básica, mas muitas pessoas que vão nessa esfera por dizer, mas já tem lei, tem tantas leis, e a área da jurídica não conhece. Não, não conhece, porque não é obrigatoriamente ensinado nas faculdades, no nosso processo formativo enquanto juristas, sobre a realidade das comunidades surdas e toda a sua diversidade e complexidade. Então, eu trouxe também esse diálogo para a gente, desse jogo de cintura. Você, muitas vezes, terá que dizer ali qual é o melhor lugar, por exemplo, em relação ao posicionamento da sala de audiência, porque eu já tive experiências que os juízes pedem para a gente sentar ao lado da pessoa surda, como se fosse possível nós falarmos a interpretação de uma forma cochichada, no pé do ouvido aqui da pessoa surda. E a gente sabe que essa é uma modalidade que dá para se fazer quando a gente tem línguas orais. Então, a intérprete fica ao lado da pessoa e faz ali a interpretação de forma cochichada. No caso da pessoa surda, isso é impossível. É necessário que nós estejamos no campo visual dessa pessoa. E, portanto, eu já começo a dizer ali essa relação de precisar, muitas vezes, modificar ali a sala de audiência, que eu trouxe daqui a pouquinho essa imagem para a gente ter nessa observação. Então, esse jogo de cintura é inclusive para você estar muito fundamentado e poder justificar por que você está pedindo para fazer, interpretar em pé ou no outro lado oposto a pessoa surda. Por quê? Porque a modalidade exige isso. Também nós temos que discutir que na esfera jurídica a gente tem uma liberdade para outras esferas em relação à vestimenta. Então, nós estamos acostumados com o nosso uniforme preto, né? Podemos, às vezes, num dia de calor, estar usando saia, uma roupa, né, um pouco mais fresquinha, mas a esfera jurídica ela é uma esfera de especialidade. Então, a vestimenta ela também tem que ter um padrão que acompanhe a formalidade do espaço. Nós vemos que os advogados estão sempre de roupa social, o juiz usa a sua toga, que é exatamente aquela blusa, roupa preta, que a gente chama que é uma capa, né? Os promotores de justiça também estão sempre alinhados de forma formal, porque eu vou mostrar depois, na figura da sala de audiência, que a presença do Estado, da bandeira, né, do Brasil, da bandeira do Estado onde está acontecendo a audiência, exige a formalidade do espaço. Então, também precisamos tomar cuidado com essa relação da vestimenta e o nosso comportamento. Por quê? Porque quem preside a audiência é o juiz. O juiz é a pessoa responsável pela audiência. E muitas vezes a gente vai querer trazer alguns contextos para o juiz que a gente só pode falar se ele nos autoriza. É isso mesmo, gente. Às vezes esse espaço ele é tão diferente daquele que a gente está acostumado a permear todos os dias, porque a sala de audiência é uma sala de regras, é uma sala que tem
começo e ordem para as falas. Começa o autor, começa o réu, ou pode ser uma audiência que começa o perito. Então, não há essa modificação, porque é uma esfera ritualizada, de muitas regras. E se você vai para a sala de audiência sem esses conhecimentos, você ali tem um estranhamento sobre a esfera e certamente vai prejudicar o andamento da audiência e, consequentemente, o serviço à pessoa surda. Alguns elementos na esfera jurídica, ela pode trazer alguns gatilhos e algumas questões que atrapalham a sua interpretação. Então, quando você tem um policial armado, às vezes o intérprete não está acostumado com essa mobilização de pessoas, isso pode atrapalhar a sua interpretação. A presença de algemas na pessoa surda, então lembra que eu falei do comportamento e do jogo de cintura? Como que você vai argumentar para o juiz que essa é uma língua gesto-visual e que você precisa ter, né, algemas soltas para que ele possa efetivamente trazer ali o seu depoimento, enfim, poder comunicar-se dentro da sala de audiência. Então, ali na sala de audiência não é um lugar tranquilo, nem sempre todos os elementos ali entre dois advogados que vão estar ali no embate mesmo, né, entre eles, então eles vão estar nessa relação muito próxima, e tudo isso, quem está no meio deles? Nós, os intérpretes. Então, eu quis construir para o intérprete jurídico a atmosfera da sala de audiência, que não é uma atmosfera tranquila, mas é uma esfera que, quando a gente está preparado, a gente desempenha o nosso papel, assim como uma sala de aula, assim como um show que a gente recebe todo o roteiro. Próximo. E aí eu sempre falo que depois de contextualizar toda essa esfera para vocês, trazer a relação da vestimenta, do comportamento, trazer um pouquinho dessa cultura jurídica, né, de formalidades, do que é cada parte, a gente precisa falar, bom, como eu começo então a me preparar para essa sala, né, depois de entender um pouquinho sobre esse contexto? Então lembre-se, não dá para ir para a esfera jurídica no susto, é preciso ter uma preparação prévia. Depois, nós precisamos entender qual é a área do direito que você vai interpretar. É isso mesmo. Assim como nós já falamos da diversidade de possibilidades de interpretar na esfera jurídica, agora a gente precisa saber qual é a área do direito que você foi nomeado para trabalhar. É a área civil? O que trata na área civil, Luana? Nós temos ali possibilidades de direito de família, que nós vamos ver guarda infantil, nós vamos ver pensão alimentícia, vamos ver a área de divórcio, pode ter uma relação de direito do consumidor com contratos. Então, é uma esfera muito que abrange, de uma forma muito ampla, os temas da sociedade, né? Ligados, inclusive, a questões empresariais. Se for na área trabalhista, quais são os temas que a gente vai trabalhar? É acidente de trabalho? É discussão sobre salário? É discussão sobre férias? Né? Ausência de promoção e encarreiramento? Então, são outros termos que a gente vai pensar estrategicamente a nossa interpretação, mas a gente precisa saber lidar com esses temas. É 13º? Se a gente for para a área administrativa, né, a gente vai estar trabalhando na esfera do INSS, eu vou trabalhar com aposentadoria, né, quais são as questões que ali eu vou delimitar-me? Se for uma esfera criminal, eu vou trabalhar com a relação de estupro, de homicídio, de abuso sexual, violência doméstica. Então, percebe que, mesmo dentro da esfera jurídica, você tem uma infinidade de possibilidades de estar em audiências que tratam de temas completamente diferentes, assim como no espaço de uma delegacia. Numa delegacia, você não vai ter essa configuração, como eu disse aqui, da sala de audiência, mas ali nós vamos ter o delegado, nós vamos ter vítimas, né, de roubo, de furto, ali tem uma atmosfera de escolta policial o tempo todo. Então, o que é um boletim de ocorrência? O que é o inquérito policial? Então, olha quantos gêneros nós já falamos, quantas diversidades dentro dessa esfera. Então, é importante que você também olhe para essa relação, para o seu preparo enquanto profissional. As audiências, né? Qual é o tipo de audiência? Nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens que eu trouxe para a gente pensar essa
audiência, ela é uma audiência de conciliação? Porque se você souber o que é uma audiência de conciliação, às vezes é uma audiência de conciliação é exatamente aquela entre as partes vai fazer um acordo. Então, uma pede uma coisa, a outra cede, tem uma flexibilização, eles ficam ali, né, mediando, discutindo o que aceitam, o que não aceitam. Às vezes as pessoas falam para mim assim: ai, Luana, uma audiência assim significa que ela vai ser uma audiência rápida? Não necessariamente. Às vezes as pessoas fazem o acordo e sim, a audiência ela é rápida, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu já tive experiência de fazer audiências demorando 4 horas de uma audiência de conciliação. E era conciliação na esfera familiar, ou seja, durante um divórcio. E essas 4 horas eles ficaram discutindo os bens que eles iam dividir. Então, percebe que não basta só saber que tipo de audiência, você também tem que se preparar, às vezes, até para argumentar para o juiz de que, quando você tem uma audiência que vai ouvir muitas pessoas e com presença de pessoas surdas, então, se a pessoa surda ela é autora, pessoa surda também é réu, pessoa surda como testemunha, então, tudo isso vai fazer com que você argumente para o juiz que é preciso trabalhar em equipe, é preciso ter mais de uma intérprete, porque essa audiência pode demorar horas a fios. E você já sabe que intérprete trabalhando sozinho não traz uma qualidade de interpretação depois de mais uma hora. E a gente tem aí recentemente a nossa relação, né, da obrigatoriedade do revezamento. Mas é importante lembrar que esse revezamento dentro do contexto jurídico, nas experiências que eu falo, da onde eu falo, nós não fazemos uma troca a cada 30 minutos ou a cada 20 minutos. Não dá para interromper, por exemplo, um depoimento, não dá para interromper a história de uma vítima que foi abusada. Então, esse revezamento, geralmente, ele tem acontecido quando finaliza a fala de um participante da audiência. Então, se esse participante ficou 1 hora falando, é só ao final dele que eu troco a interpretação. Ah, mas esse outro ficou 20 minutos. São as especificidades da esfera. Lembra que eu comecei dizendo que a esfera e o contexto jurídico é uma esfera diferenciada? Então, os ajustes nossos para ocupar esse lugar também devem ser pensados estrategicamente. Qual é o meu posicionamento? Eu já falei aqui anteriormente que muitos juízes não conhecem a modalidade da língua. Então, tem juízes que não vão deixar você ficar em pé na sala de audiência. Vai permitir que você fique do lado oposto a quem você está prestando serviço, que é a pessoa surda, mas ele vai querer que você sente. Então, é preciso que você analise todos os elementos visuais ali da sala de audiência para que não atrapalhe a interpretação da pessoa surda e que você possa ter esse argumento de falar com a excelência. É muito importante que nós mostremos o nosso profissionalismo e conhecimento. Afinal de contas, o profissional da língua somos nós. Eu sempre falo, o juiz sabe de lei e ele sabe do rito da sala de audiência, mas geralmente ele não conhece a realidade da comunidade surda. E aí a importância de você ter um bom diálogo, um bom estudo, para você argumentar. É isso mesmo. Muita gente fala, ai, Luana, não tenho que fazer isso em outros espaços. Não é verdade. Às vezes, a professora numa sala de aula dá uma atividade que você sabe que não é uma atividade que atinge a pessoa surda. E você, às vezes, se aproxima da professora para trazer algumas dicas, algumas informações, e você tenta negociar para que aquilo faça sentido, né, na hora que você vai trazer o que ela solicitou para a pessoa surda. A mesma coisa na audiência. Lembre-se, você é a pessoa que conhece, mas para você convencer num lugar onde todos nós precisamos ter uma boa oratória, você precisa conhecer o que você está falando. Então, estar preparado, conhecer é a marca de um profissional. Eu não chego lá como um amador. Juiz gosta de ouvir argumentos e você precisa estar preparado para dizer o porquê você quer ficar em pé, o porquê da necessidade, ou porque atrapalha ficar sentado naquele lugar que ele designou. Mas lembre-se, se o juiz não der autorização, você vai ter que fazer exatamente aquilo que foi ordenado por ele, porque naquele espaço o juiz é o presidente da ação. Bom, importante, como nós já falamos, a leitura do texto para compreensão do conteúdo. Às vezes, na sala de audiência, o juiz vai reler o processo. E se você não fez essa leitura prévia,
certamente você vai ficar perdido com o tempo da fala e da interpretação. E às vezes, se você tiver dúvida naquele momento do que é aquele exemplo, você não vai conseguir fazer uma entrega. Eu vou trazer um outro exemplo aqui do HC, né? Então, HC, que ele chama habeas corpus. O que é um habeas corpus na área do direito? Ele é uma ação que ele visa a liberdade de ir e vir da pessoa. E uma vez, uma colega estava interpretando no judiciário e o juiz falou HC. E no contexto social de conhecimento dela, HC aqui em São Paulo é o Hospital das Clínicas. E ela fez no processo de liberdade o Hospital das Clínicas. E o mais interessante é que no contexto jurídico, a pessoa que impetra um HC, ou seja, que abre um processo de HC, ele é chamado de paciente, não é chamado de autor. E claro que no contexto dela, ela falou HC, Hospital das Clínicas e paciente, percebe? Como é diferente esse contexto? Estamos no contexto jurídico, era habeas corpus e paciente. Então, não adianta só você conhecer mais uma vez o léxico, você precisa compreender o conteúdo dessa área. Nós temos um outro exemplo que é recurso adesivo. Então, é um processo e aí o recurso ele acompanha o processo junto. E a intérprete, por desconhecer esse termo, ela fez recurso, né? Então ela fez recurso e ela fez adesivo, né? Como se fosse uma relação de colar adesivo. E o surdo imediatamente não entendeu aquele contexto. Então, por quê? Porque a compreensão do conteúdo de uma esfera de especialidade, ela é muito importante. Então, se você leu e você não entendeu alguns termos que você desconhece, faça a marcação desses textos, busque referência dos termos, né, desses conceitos, e procure alguém da área previamente para você, então, ter compreensão desse espaço. Depois, você pode buscar os termos em vídeo. Lembrando que a gente precisa tomar muito cuidado com os vídeos da internet. Essa pessoa que postou esse sinal na esfera jurídica é alguém que trabalha na esfera jurídica? É alguém ligado a esse contexto? Da onde veio esse sinal? Porque às vezes você vai trazer um sinal da internet para a sala de audiência que nem a pessoa surda usa, não foi convencionado, e isso pode atrapalhar e gerar, inclusive, uma dúvida de conceito, e você está lidando com o direito da pessoa surda, e isso precisa ficar muito claro para nós que atuamos como ponte discursiva, mediadores dos discursos na sala de audiência. E lembre-se, sempre eu reforço, ouviu o texto fonte, qual é a sua estratégia, sua competência tradutória para o texto-alvo? Então, mais uma vez, eu coloco aqui, na hora de ouvir um conceito, como é que eu vou expressar esse conceito em língua de sinais? Viu como muitas coisas, preparo prévio faz com que você vai ficar facilitada a interpretação nesse contexto? Não, eu sei que você está aí falando, meu Deus, mas tudo isso é muito tranquilo se você faz exatamente a etapa da preparação da interpretação, porque tudo que está no processo é o que vai ser dito. E aí você só vai ter que lidar com o imprevisto. E acontece. Então, estar preparado é a forma de você se tornar cada vez mais profissional e familiarizado com a esfera. Próximo. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de sala de audiência criminal. E é claro que eu estou contextualizando aqui em São Paulo. Aqui, essa sala de audiência é na Barra Funda. Você percebe que é uma sala de audiência onde a sala já está preparada, inclusive para o contexto que nós vivenciamos recentemente, que foi a pandemia. Então, nós temos um televisor onde a gente já tem audiências, né, de forma virtual, remota. Nós temos ali, se vocês percebem, a mesa era um pouco mais elevada. Então, é neste lugar que o presidente, que o juiz vai presidir ali, né, a audiência. A, a mesa aqui nós temos um lado para sentar o autor, o outro lado para sentar o réu, e ao fundo uma mesa que assessora o juiz, que é onde vai ficar o funcionário público. Então, geralmente, essa é a estrutura, esse é o espaço físico em que vocês irão trabalhar nesse contexto. Mas a minha pergunta é:
tem vaga, tem lugar para todo mundo. E eu, intérprete, fico aonde? Então, é exatamente esse contexto que eu estou trazendo para vocês que a gente vai ter que negociar, porque você vai ter que entender quem é a pessoa que você vai prestar serviço. É o autor? É quem começa a ação? É o réu? Quem é contra a ação? E é uma testemunha, porque às vezes ele nem faz parte do processo, ele vai ser só ouvido como testemunha, né? Então, todo esse contexto de sala de audiência você precisa compreender. Próximo. Aqui eu já mostro uma outra configuração de sala de audiência, que é a sala de audiência de conciliação. Quando você olha para essa estrutura, você verifica que já é uma sala que não tem tanta hierarquia, que não tem muito essa relação de poder. Por quê? Porque já é uma sala que o próprio mobiliário já aproxima as pessoas. É uma mesa circular, onde um não fica contra o outro, né, em lado oposto. Ele fica exatamente pareado, para que as pessoas possam ali ter a melhor solução do seu conflito, a melhor solução daquele problema jurídico. Então, a sala de audiência de conciliação, aonde que o intérprete vai ficar? Percebe que já tem a presença de quadros, não necessariamente é o juiz que participa dessa audiência, às vezes nesse espaço a gente tem uma pessoa chamada conciliador, que é alguém treinado para fazer essa mediação. Então, aqui você não vai encontrar o juiz com a toga, com as roupas formais, mas ainda assim é um espaço que exige cuidado com o nosso vocabulário, com o nosso comportamento e com as nossas vestimentas. Próximo. E aqui eu trago um recorte da série Crisálida para a gente verificar como a presença da pessoa surda ela movimenta essa sala judicial, né? Então eu trouxe primeiro de uma forma vazia para depois a gente ver que a presença das partes surdas modificam essa ritualidade. Quando eu disse sobre as bandeiras, né? Aqui nós podemos ver a bandeira do Brasil, do próprio estado de Santa Catarina e do município de Florianópolis, ali da cidade de Florianópolis, para trazer o contexto da formalidade, ou seja, a sala de audiência é um espaço do Estado, é uma sala de poder, aonde vai o quê? Mostrar a resolução dos problemas. O Estado, o Poder Judiciário, é o responsável para resolver o problema que a gente leva para ele, já que a gente não conseguiu resolver de forma amigável, é o juiz que vai fazer isso em nome do Estado. Vimos que ao lado direito da juíza senta o Ministério Público. Essa é uma cadeira que muitas pessoas não entendem, inclusive houve processos judiciais contra o Ministério Público. Por quê? Porque ele tem um lugar que ninguém sai dali. O lado direito da juíza do Ministério Público, porque ele é alguém que fiscaliza a lei. Ele tem um olhar ali específico de posicionamento. Vimos ali a presença do advogado, o réu, a gente consegue identificar a pessoa que é um contexto de área criminal. E por que eu sei que é um contexto de área criminal? Exatamente por conta das vestimentas, né? Então, o réu está usando um uniforme prisional de cor laranja, e aí a gente já sabe que é uma audiência criminal. Atrás da pessoa réu, nós temos ali o intérprete ouvinte, que está interpretando para a intérprete surda, que está à frente do réu surdo. Esse é o mundo ideal da interpretação, onde nós temos um trabalho em equipe entre pessoas profissionais, tradutores surdos e tradutores intérpretes ouvintes. Não é essa configuração normalmente que acontece, mas eu estou mostrando para vocês o quanto que o corpo do intérprete ele está diferente na sala. Todos estão sentados. Todos têm um lugar para estar. E parece que esse corpo do intérprete é aquele que não tem um lugar, né? É um que não é bem-vindo nesse espaço, porque não foi pensado para ele aonde ele ficar, exatamente porque o contexto judiciário não conhece essa especificidade de modalidade visual, da obrigatoriedade da pessoa que está participando, né? No caso aqui, o réu surdo, de ver toda a sala de audiência e toda a movimentação, porque é isso que vai trazer o sentido e a compreensão, porque nós sabemos que a língua de sinais não está focada apenas e tão somente nas mãos. Então, a gente tem todo o corporal, gestual, expressões, inclusive das partes que ali estão. Próximo.
Outro espaço que você pode também ser levada a interpretar é o espaço da carceragem, né? Que é o lugar da prisão. Muitas pessoas, e aqui eu estou trazendo o contexto dentro do fórum, porque as pessoas que chegam ali do sistema penitenciário e que vão ter audiência, eles ficam aguardando na carceragem, dentro do fórum, geralmente fica no subsolo, para subirem no horário das suas audiências. Então, às vezes, você pode ser conduzida até esse espaço com escolta policial para conversar com a pessoa surda e ir com a pessoa surda até a sala de audiência. E aí, se você nunca teve acesso a esse contexto, como você se relaciona com esse espaço? Então, eu trouxe também para a gente desmistificar, né? Não é igual o cadeião que a gente vê nas séries dos Estados Unidos. A nossa realidade brasileira, ela é muito diferente, por isso a gente tem que ter ciência dessa relação. Próximo. Nós já falamos aqui, né, então, das diferentes áreas, isso é muito importante para que você. Essas não são as únicas, eu trouxe como exemplos, mas é para dizer que se você não quer se relacionar com a área criminal, eu não quero em delegacia, eu não quero lidar com policiais, eu não quero lidar com crimes que me trazem traumas ou que mexem com o meu emocional. Então, você pode atuar na área trabalhista, você pode atuar na área civilista, enfim, não há limites ou esgotamento na esfera jurídica, mas todas é preciso de preparo e consumo dos materiais para entender a terminologia específica. Próximo. E nós já trouxemos também essa relação, né, de quais tipos de audiência. Eu vou só tratar aqui, porque a gente já falou qual de conciliação, já falamos de julgamento, né? Então eu mostrei as salas, só para retomar, de conciliação é aquela que o mobiliário era mais circular, a sala de instrução e julgamento eu mostrei que é aquela que tem assimetria de poder, né, hierarquia. E agora eu vou falar um pouquinho rapidamente da de custódia, porque muito intérprete também tem sido chamada para as audiências de custódia. A audiência de custódia é uma audiência que, quando a pessoa é presa, ela tem até 24 horas para ser apresentada para um juiz. E essa audiência não é para fazer a sua própria defesa, não é para nada disso. É só para o juiz perguntar de que forma que ele foi preso e se foi de forma legal, ou seja, de acordo com a lei, que ele não sofreu nenhum abuso, nenhuma violência policial. Então, é uma audiência só para o juiz ver de que forma que a pessoa está entrando para o Poder Judiciário, né, para a penitenciária, desculpa. Então, é uma audiência rápida, mas que não vai trazer ali provas, testemunhas, nada disso. É só audiência, é só o juiz e o réu, para a gente entender qual foi o contexto da prisão e se ela aconteceu de forma de acordo dentro da legalidade. Próximo slide. E aí, eu queria contextualizar com vocês rapidamente que nós temos vários participantes da esfera jurídica. Embora a maioria das vezes a gente só fale de autor, de réu e do juiz, não são só esses profissionais que permeiam a esfera jurídica, né? Nós temos aí promotores, nós temos aí defensor público, às vezes a audiência vai demandar o perito psicólogo, vai trazer laudo psicológico para trazer para a gente um contexto, às vezes, de uma violência doméstica ou de uma dependência emocional. Nós vamos ter ali o advogado, os diferentes advogados. Então, você sabe a diferença entre advogado e defensor público? O que é um procurador da justiça? O que é um desembargador? Né? Vamos ter ainda assistente social, e tudo isso mediado pelo intérprete de Libras. Então, olha quantas pessoas podem participar de uma audiência e quanto você vai mediar a voz de todos eles, porque você é o responsável linguisticamente dentro da sala para trazer ali a resolução de um problema que a pessoa surda pode estar precisando e, claro, você é esse prestador de serviço. Próximo. Então, quais foram os desafios que a gente já está se encaminhando aí para esse diálogo final, né? Quais são os desafios hoje para a discussão na esfera jurídica? Hoje, o credenciamento é uma das coisas que a gente tem tido muita dificuldade, porque assim, Luana, aonde eu me inscrevo para interpretar na esfera jurídica, né?
Cada tribunal tem o seu cadastro de intérpretes. Então, se você tem o desejo de estar nessa esfera, é preciso que você se credencie. E você vai lá no Tribunal de Justiça, no site, e tem lá auxiliares da justiça aqui em São Paulo, e aí você olha no tribunal da sua cidade e você pode, então, se cadastrar. Lá vão ser pedidos vários documentos, inclusive a comprovação da sua formação, para você estar atuando nessa esfera de especialidade. E o juiz vai ali te nomear, ou seja, você vai receber uma carta de nomeação. E você pode muito bem, depois de ter acesso ao processo e entender que aquele tema você não se sente confortável para trabalhar, você pode declinar. Claro, você pode e deve negar o trabalho. Afinal de contas, não aceitar. Afinal de contas, você é um profissional e pode fazer exatamente dizendo que você não tem competência para atuar naquele processo especificamente, porque um bom profissional também fala não. Um bom profissional conhece os seus limites, né? Então, a nomeação, às vezes, ela acontece de diferentes formas. Você pode receber uma carta, você pode receber um e-mail, tem juízes que mandam acesso ao seu WhatsApp, e tem até casos aqui em São Paulo que já teve intimação a partir do oficial de justiça, ou seja, o funcionário ir lá na casa da pessoa. E aí, em pleno domingo, todo mundo almoçando, e chega o oficial de justiça e a família se assusta, dizendo: o que, que você fez? E é simplesmente a pessoa sendo nomeada para ser o intérprete, né, no contexto jurídico. Essas são algumas peculiaridades que podem acontecer na área. Nós enfrentamos alguns desafios também, né, em relação ao pagamento. A gente sempre diz que o intérprete ele não faz um trabalho voluntário, embora a gente já tenha alguns exemplos de tribunais pedindo o nosso serviço de forma voluntária, nós estamos no movimento. O serviço de interpretação é um serviço responsabilidade do Estado, e o Poder Judiciário trata de temas muito específicos, que é a vida da pessoa surda. E nós devemos estar não só preparados, mas receber por esse trabalho. Então, aqui em São Paulo, nós temos uma tabela, nós recebemos iguais os intérpretes de línguas orais. Demora um pouquinho, demora 3, 4, 5 meses para receber, mas nós recebemos o valor da interpretação. Então, se for convidado para fazer uma atuação de forma voluntária, lembre-se, o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, o CNJ tem uma resolução, e essa resolução, ela faz o quê? Ela diz que quando há pessoa surda no processo, o Estado deve arcar com o intérprete. Bom, nós já falamos também que o outro desafio é esse desconhecimento dos profissionais que atuam na esfera jurídica. Então, muitas vezes o psicólogo, o assistente social, o promotor e até mesmo o juiz não conhece o nosso trabalho. E aí é você o responsável de trazer todo o profissionalismo, contextualizar o que é comunidade surda, o que é Libras, a questão visual, posicionamento, mudança desse espaço. Lembre-se, às vezes a gente tem diferentes depoimentos com diferentes profissionais. Então, vai estar participando daquela audiência o psicólogo, ele vai perguntar de um jeito, o juiz vai perguntar de outro, o assistente social vai perguntar de outro, e você vai ter que modificar todas essas perguntas, porque cada sujeito, cada pessoa que pergunta tem um jeito de perguntar, até porque tem uma formação, né? Uma formação escolar diferente. Então, o juiz ele é mais formal, o psicólogo tem as suas questões terminológicas da área da psicologia e o assistente social também. Então, em depoimentos, a gente precisa ficar muito atentos. Eu tive um exemplo recente de uma perícia médica. Então, a perícia médica, ela estava falando especificamente de uma lesão que a pessoa surda teve em determinado lugar do corpo. E olha que eu tive que saber muito sobre músculos, articulações, sinais próprios da esfera da saúde. E eu estava interpretando no contexto jurídico. Né? Já falamos aqui desses diferentes espaços jurídicos, então nós já falamos da carceragem, das audiências e de outras possibilidades. Lembrando que o perito é diferente do intérprete e ele é diferente do assistente técnico, né? O que eu quero dizer com isso? Perito é aquele que vai avaliar e vai embora. Ele vai entregar um laudo pericial
para o juiz. Não é o nosso caso, porque nós vamos ficar do começo ao fim na audiência, ou devemos ficar. Essa é a justificativa. Então, assistente técnico, ele é alguém que está do lado da parte, ou ele foi contratado pelo autor, ou ele foi contratado pelo réu. É alguém que a parte tem ali uma certa afinidade e confiança. E o linguista é alguém que estudou línguas e que vai ali buscar alguma autoria, algum vestígio na estrutura da língua. Nós não somos nenhum desses. Nós não somos peritos, nós não somos assistentes técnicos, a não ser que a pessoa surda te contrate para acompanhar a audiência do lado dela. E nós não somos linguistas, nós somos intérpretes, ou seja, nós somos os intérpretes que ficam do começo ao final da audiência. Tudo que a pessoa surda ouve, tudo que a pessoa ouvinte está participando e ouvindo, a pessoa surda também está. E aí, para fechar, que a gente já está finalizando aqui, lembrando da nossa relação de que atos judiciais podem ser rápidos ou demorados. E aí é preciso argumentar ali o trabalho em equipe. É isso mesmo. Lembre-se, quanto mais conhecimento você tiver, mais preparação prévia você tem, melhor vai ser a sua atuação. E não é para você ficar com medo. Essa é uma aula exatamente para que você possa se preparar especificamente para atuar nesta esfera. Qualquer esfera exige a mesma preparação que aqui. É que hoje, numa aula condensada, eu tive que trazer para vocês tudo de uma forma em 40 minutos. Mas se você fizer etapa e vivenciar cada dia na esfera jurídica, eu tenho certeza que a sua qualidade na interpretação e o serviço da pessoa surda será cada vez melhor e você terá cada vez um retorno melhor. É isso. Luana, muito obrigada. Tivemos algumas perguntas, não vai ser possível eu ler todas elas aqui, mas eu vou ler duas delas para você responder, tá? A primeira é: como você se mantém atualizado com as mudanças na legislação e na prática jurídica para aprimorar suas habilidades de tradução em Libras? Bom, a primeira questão é que quando a gente escolhe uma área, a gente precisa consumir, né? Como eu trouxe para vocês, essa relação da área. Então, se você está no direito do consumidor, quais foram as alterações? Então, você precisa acompanhar as alterações na área específica que você escolheu como alguém que vai atuar. E você precisa fazer a leitura dos conceitos, porque geralmente na esfera jurídica a gente não tem tantos sinais assim convencionados. E a minha estratégia é sempre de fazer o quê? A expansão. Então, o que é guarda, né? Porque eu já vi uma intérprete fazer guardar, né? Guardar a criança, né? E nesse contexto é o que a intérprete fez, né? Que é o cuidado. Quem é que vai cuidar dessa criança? Então, ler sobre o que é guarda, expandir, né? Então, é a pessoa que vai cuidar, que vai ficar todo dia com ela, né? Ou principal, sábado e domingo, não. Então, percebe que eu não tenho especificamente um sinal de guarda no contexto jurídico, mas eu expando porque eu conheço o conceito. E aí, essa é a competência tradutória. Se eu não consigo e não conheço o conceito, como que eu vou exemplificar e trazer a expansão, que é uma técnica de competência tradutória? Então, eu tenho certeza que vocês já sabem o que é isso, e é assim: primeiro consumir muito material da área e depois usar de competências tradutórias, porque você já tem o instrumental, você já leu, e aí você passa a expandir e trazer ali na língua fonte para a língua alvo, de uma forma que o seu público surdo possa receber a informação e responder com certeza e assertividade. É isso que você deve fazer, porque o bom profissional é exatamente essa ponte linguística. Certo. A segunda pergunta seria: como você aborda questões éticas relacionadas à tradução em Libras, especialmente quando se trata de informações sensíveis e confidenciais? Bom, a gente tem discutido isso, inclusive, né, outras professoras que estudam sobre isso passaram aqui pelo Conectar, né, a maravilhosa da Vânia, ela esteve aqui, a pesquisa dela é exatamente sobre isso. Não é só na esfera jurídica a questão da ética e do sigilo, né, eu acho que quando você é um profissional, você tem esse comportamento em todas as esferas. Mas a esfera jurídica, ela tem uma relação que é a vida do sujeito, é a sua singularidade. Então, você precisa lembrar que aquilo que você leu, aquilo que você estudou e aquilo que você ouviu na sala de audiência, ali deve permanecer. A comunidade surda é uma comunidade pequena. Às vezes, quando a gente vai dar até um exemplo para estudar, nós precisamos lembrar
que a gente pode identificar a partir da história que você contextualiza. Então, eu falei aqui que eu acabei recentemente de fazer uma perícia médica, né? Então, eu falei que eu fiz uma perícia médica recente e falei que eu tive que estudar contextos da parte, né, dos órgãos ali. Percebe que eu não falei qual era, que situação de pessoa surda, porque às vezes eu vou falar qual é a situação e você conhece aquela pessoa surda e, de uma certa forma, eu exponho uma situação de sigilo. Então, eu contextualizei, não trouxe nenhuma característica e eu mostrei a importância do sigilo e da ética. Intérprete não fala aquilo que aconteceu na sala. Aquilo fica exatamente entre os participantes, porque um profissional ético, na verdade, a palavra profissional já traz, né, esse distanciamento do amadorismo. O profissional sabe o que é sigilo, sabe o que é ética, e a comunidade surda tem e deve, e nós devemos esse direito a essas pessoas. Certo. Por hoje foi isso, gente. A nossa aula chegou ao fim. Muito obrigada por se conectarem com a gente. Luana e Daiane, muito obrigada pela contribuição de vocês. Essa aula foi sensacional, né? Com certeza agregou muito conhecimento para todos que estão nos assistindo. E, mais uma vez, aproveito para lembrar, né, de nos seguirem, né, compartilhar, né, e acompanhar tudo. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Até a próxima, gente. Obrigada.